Módulo 36, aberturas, cargas concentradas e cantos em lajes. No corrente módulo, procede-se à análise das situações de aberturas em lajes vigadas e das soluções a adotar para o dimensionamento e respectiva pormenorização. Analisam-se igualmente os preceitos a adotar na presença de cargas concentradas e finaliza-se com a análise do problema de lajes em canto e das formas de as dimensionar. Aberturas. As aberturas constituem singularidades nas lajes, sendo inevitável a sua ocorrência nos projetos para passagem de condutas, de cabos, para iluminação natural, para passagem de pessoas, elevadores, etc. Enquanto singularidades, as aberturas conduzem à alteração da distribuição dos esforços na laje, sendo necessário proceder a essa avaliação, obviamente, no dimensionamento. As aberturas são, em geral, classificadas de dois tipos. Ou são pequenas aberturas, traduzindo-se em alterações ligeiras nos esforços, podendo, por isso, ser resolvidas através de cuidados suplementares na pormenorização, ou são grandes aberturas, exigindo-se, portanto, a sua consideração no modelo de cálculo, de forma a uma correta avaliação dos seus efeitos na laje e na região que lhe é vizinha. Condições a observar para a classificação das aberturas como pequenas aberturas. E, portanto, se estivermos perante lajes armadas numa direção, naturalmente o que domina é o vão em que a laje funciona. Quanto maior for a dimensão da abertura B em oposição a esse vão, mais grave naturalmente a abertura será para a laje. E, portanto, funcionando a laje como esta num determinado vão, aquilo que se estabelece é que a largura B da abertura, para ser considerada como pequena, não deverá exceder o vão determinante a dividir por 5 ou 1/4 do vão oposto. Se estivermos perante lajes armadas em duas direções, pois teremos dimensões da abertura numa direção e na outra, e o que se estipula é que a abertura pode ser considerada pequena desde que a maior dimensão da abertura, o máximo B1 ou B2, não exceda o menor dos vãos a dividir por 5. O que é que se faz caso estejamos perante pequenas aberturas? Portanto, no caso de pequenas aberturas, o dimensionamento da laje é efetuado como se elas não existissem. As aberturas são apenas tidas em consideração na pormenorização da laje. Quais são então as regras de pormenorização a adotar em pequenas aberturas? A totalidade da armadura interrompida devido à abertura é colocada junto aos bordos da abertura, ou seja, colocando-se metade da armadura interrompida de cada lado da abertura, e a armadura é prolongada para além da abertura de um comprimento igual a metade da largura da abertura na direção oposta, acrescida do respectivo comprimento de amarração. Visualmente, tal corresponde a, ponto número 1, o dimensionamento é feito como se não existisse a abertura, e isto corresponde ao dimensionamento da laje com uma determinada quantidade de armadura de varões segundo X e segundo Y. O que acontece é que, efetivamente, a abertura existe, não pode ter varões a cruzá-la, pelo que os varões que cruzam a abertura são interrompidos na largura, obviamente, BX e BY da abertura. Portanto, vamos interromper os varões segundo X e os varões segundo Y, e estes varões que foram interrompidos
neste caso 3 varões segundo x e 3 varões segundo y, metade deles, e como metade de um número ímpar não existe, portanto não é possível ser colocado, iremos colocar 2 varões de cada lado da abertura, iremos colocá-los com um comprimento de metade da dimensão oposta. Portanto, além do BY, eu vou acrescentar BX sobre 2 para cada lado e ainda ao comprimento da amarração. Isto na direção Y. E na direção X vamos proceder da mesma maneira. Interrompemos 3 varões, vamos pôr 2 varões em cada bordo da abertura, com o comprimento BX, mais metade do BY para cada lado, mais o comprimento da amarração. E, portanto, aquilo que se conclui é que os varões apresentam igual comprimento em ambas as direções e que, se as aberturas tiverem dimensões superiores a meio metro, deve ser disposta uma armadura suplementar junto aos cantos, segundo a diagonal, para controlar a eventual fendilhação que aí possa vir a ocorrer. Quando as aberturas têm dimensões tais que violem as regras atrás apresentadas, então são denominadas de grandes aberturas e deverão ser consideradas no modelo de cálculo, pelo que, por exemplo, o recurso às tabelas de Barés deixa de ser, obviamente, possível a aplicação para o cálculo dos esforços. O método das bandas é uma metodologia que se adapta bem ao cálculo dos esforços para este tipo de situações. Então, vejamos diferentes situações de grandes aberturas. Vamos admitir que temos uma laje armada numa única direção. Os modelos de cálculo com recurso ao método das bandas, vejamos como é que seria possível tratar, admitindo que esta abertura numa laje armada numa direção consiste numa grande abertura. Portanto, o que acontece é que a abertura terá um determinado AY, e um determinado AX, o que vamos fazer é admitir que existem umas bandas com a largura da AX da abertura. Estas bandas, naturalmente, não são bandas funcionais porque teriam como modelo apoiado e bordo livre, o que não é portanto, uma estrutura isostática. Como tal, o que se conclui é que a carga não vai poder funcionar, digamos assim, segundo Y, vai ter que passar diretamente para a direção X e, portanto, a carga que está nestas faixas 1 irá passar diretamente para as bandas que serão criadas junto aos bordos da laje, estas bandas 2. E, portanto, esse será o caminho para que as cargas que estão nas bandas 1 passem para o apoio, para toda a carga tem que passar para os apoios, é sempre fundamental não esquecer isto no método das bandas, e consequentemente podemos dizer que em termos de modelo de funcionamento, a banda 1 irá funcionar como uma banda apoiada a meio das bandas 2 e, portanto, terá como vão um AX mais metade de LBY para cada lado, ou seja, mais LBY, estando carregada, obviamente, na largura AX apenas. Este modelo permite-me calcular uma reação, que é a reação da banda 1 na banda 2, e o modelo da banda 2 será uma viga simplesmente apoiada, carregada com a carga, obviamente, da laje, o PSD, mas terá nas larguras LBX de cada lado uma carga correspondente à reação do modelo 1 no modelo 2 e será, portanto, a reação a dividir pelo LBX e, consequentemente, este será o modelo de cálculo 2 para ter em conta a totalidade da carga. Portanto, esta é uma regra que nunca nos podemos esquecer, é que a totalidade da carga tem sempre que chegar aos apoios. Claro que, longe da região
afastado da região da abertura, teremos a banda normal de dimensionamento desta laje, que seria a banda 3, que seria o terceiro modelo de cálculo, que seria uma laje simplesmente apoiada com a carga de projeto PSD. Claro que aquele modelo apresentado anteriormente não é um modelo único, podemos sofisticá-lo como, bom, começando da mesma forma, pensando na banda segundo, com a largura da abertura segundo x, portanto com a largura AX, vamos criar uma segunda banda junto à abertura, mesmo justaposta à abertura, e vamos admitir, portanto, que a carga parte da carga agora pode-se apoiar na viga e nesta banda que criámos paralela à abertura e, consequentemente, foi criado uma forma diversa de transportar a carga para o apoio. Na banda inicial, parte da carga fica logo na viga, parte vai descarregar na banda justaposta à abertura, que se encarregará de seguida para passar a carga para a tal banda paralela ao vão e que se tratará de conduzir a restante parcela da carga para os apoios. E, portanto, iremos ter este modelo de banda 2 que se encarrega de passar a carga da banda 1 para a banda lateral. E finalmente teremos uma banda 3, idêntica à do modelo anterior, mas agora com uma região menor de carga resultante, porque parte da carga da banda 1 já está no apoio. E, portanto, para a banda 1 teremos um modelo apoiado em que só parte, portanto, junto à abertura, ela apoiar-se-á a meio da banda 2, tem como carga apenas a largura da banda até à banda 2. Depois teremos, e este é o modelo 1, naturalmente, daí resulta uma reação 1 que iremos carregar para além da carga que está na banda 2, a reação a dividir pela largura da banda corresponderá, portanto, à carga total da banda 2. Esta banda 2 irá ter reações e é esta reação que irá sobrecarregar a banda 3 e, portanto, o modelo da banda 3 será agora mais reduzida a carga que passa da banda 2 para a banda 3, porque parte já ficou na banda 1 diretamente na viga, e consequentemente teremos um modelo 3 similar ao anterior, mas agora com uma ligeira menor quantificação da carga que passa para a banda 3. E longe da abertura, continuaremos a ter o modelo de cálculo normal. E, portanto, como vemos, podemos sofisticar mais. A regra, em geral, é sempre assim: quanto mais trabalho temos, em geral, conseguimos menores esforços para o dimensionamento e, portanto, há que pesar no nosso trabalho se compensa ou não compensa esta sofisticação. Passemos agora à análise do problema das cargas concentradas em lajes. As cargas concentradas, que podem ser resultantes de diferentes solicitações na laje, apoios de máquinas com peso considerável, apoios de pilares em lajes, principalmente lajes de transição, em que temos uma determinada geometria de habitação em cima e que queremos ter galerias de lojas em baixo e, portanto, com maiores pés direitos, com maiores vãos entre pilares e, consequentemente, há que interromper os pilares e os pilares dos pisos de cima vão funcionar como cargas concentradas na laje de transição. Etc. E, portanto, quando estamos perante estas situações, nas lajes, teremos naturalmente que lhes dedicar uma atenção especial. Além de ser necessária a verificação da segurança ao funcionamento, que é a possibilidade de ruptura localizada por corte em redor da carga concentrada, o dimensionamento à flexão carece também de particular atenção. Na presença de cargas concentradas a solicitar a laje, o cálculo dos esforços pode ser efetuado com recurso a tabelas, se existirem, a modelos de elementos finitos, ou seja, com recurso a programas de cálculo automático sofisticados,
ou a modelos simplificados, naturalmente, entre eles ao método das bandas. Relativamente ao recurso a tabelas, o cálculo dos esforços com recurso a tabelas, naturalmente, se existirem, poderá ser uma solução. Mostro aqui apenas mais uma das muitas tabelas de Barés em que, para uma determinada conjuntura de situações de bordos de uma laje, neste caso uma laje com continuidade e num bordo e os restantes três apoiados, com uma determinada carga concentrada aplicada com uma determinada localização, função dos vãos, é possível obter os esforços diretamente pela tabela. Naturalmente, existem, a utilização das tabelas é limitada, existe um conjunto finito de situações tratadas. Quando assim é, se a nossa situação for completamente diferente, o cálculo com recurso a modelos de elementos finitos é, obviamente, uma boa solução. Aconselho entre um modelo definito de vigas ou de lajes, eu aconselho sempre a optarem por um modelo de grelhas, portanto, um modelo de viga, e naturalmente que isto obriga a uma utilização de programas de cálculo automático. Sendo uma boa solução para o cálculo dos esforços, exige naturalmente algum trabalho acrescido associado à discretização e montagem do modelo e ao tratamento cuidado dos resultados obtidos, pelo que só é em geral utilizado em situações de complexidade elevada. Alerto para a necessidade do domínio da aplicação informática, de forma a garantir naturalmente a correção dos resultados obtidos e principalmente, que é isso sempre que me assusta, a capacidade do engenheiro que utiliza uma ferramenta destas poder aperceber-se de que cometeu erros e, consequentemente, a solução não é uma solução válida. Outra possibilidade de cálculo dos esforços devidos a cargas concentradas é a aplicação de métodos simplificados. Imagine-se, por exemplo, ou considere-se, por exemplo, o caso de uma consola com uma carga concentrada no bordo livre. O que acontece é que a distribuição de momentos no bordo, no encastramento, portanto, no bordo de continuidade, mostra que o momento é máximo no alinhamento da carga e que decai consideravelmente a partir dessa secção para ambos os lados, e que a uma determinada distância na perpendicular, digamos assim, no alinhamento do apoio, vai descaindo o momento até praticamente desaparecer, deixar de se fazer sentir. Se traçarmos um ângulo de 45 graus a partir do ponto de aplicação da carga, é usual dizermos que a partir desse ponto do bordo de continuidade, deixa de se fazer sentir o efeito do momento fletor. As experiências em laboratório mostram que quer a laje seja de espessura constante, quer tenha murete, quer seja de espessura variável, o momento máximo, portanto, na direção do alinhamento, anda sempre perto de 0,5 vezes a carga. Então, como modelo simplificado, o que se propõe é que o momento provocado pela carga, o P vezes L, seja dividido, admitindo que há uma degradação de momento a 45 graus, ou seja, a largura de influência passa a ser o dobro do vão da consola, ou seja, 2L, e, consequentemente, o momento, admite-se para esta região toda um momento uniforme e, consequentemente, igual a 0,5 P. Finalmente, vejamos como é que pode ser feito o tratamento do dimensionamento
com recurso ao método das bandas. Portanto, se caso a laje seja solicitada por uma carga P, iremos estabelecer uma banda segundo a direção X com uma largura BY, iremos admitir que há uma parcela desta carga, tal como a da carga uniformemente distribuída, para esta direção, um αp, e fazemos o mesmo na direção oposta, em que será 1 menos α para a carga uniformemente distribuída e 1 menos α para a carga P, e consequentemente fica estabelecido o modelo do método das bandas e podem ser obtidos os esforços associados à carga concentrada. Na modelação pelo método das bandas, a distribuição da carga em cada direção, naturalmente, tem que ter em atenção as regras associadas ao modelo. Portanto, maior percentagem de carga deve ir sempre para a direção mais rígida. As bandas que suportam a carga ficarão, consequentemente, armadas com uma maior percentagem de armadura. Aproveito e refiro que o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, o anterior regulamento de estruturas de betão armado português, indicava um procedimento simplificado para o cálculo dos esforços em lajes armadas numa só direção, sujeitas a cargas concentradas, o qual consiste no método das bandas. A vantagem era que este método fazia a assimilação da laje a uma viga com os mesmos vãos, condições de apoio e espessura, e atribuía uma largura BM dada em função das condições de apoio e da posição da carga no vão, que automaticamente eram utilizadas para os efeitos do dimensionamento. Portanto, o REPAP dava, em função das condições de apoio, como é que era possível determinar, como é que era, digamos assim, quantificada a largura da banda para a determinação dos momentos fletores ou do esforço transverso e, consequentemente, possibilitava automaticamente a definição do modelo do método das bandas. De acordo com o REBAP, a armadura calculada tinha de ser colocada numa largura igual a metade da considerada para o cálculo, mas nunca inferior à largura da zona carregada, o BY, e teria que ser colocada uma armadura transversal igual a 60% da secção da armadura principal numa largura idêntica. Finalmente, e para terminar, digamos assim, os conceitos abordados neste módulo, outra situação que importa analisar com cuidado é a ocorrência de painéis de canto não totalmente apoiados. Dou como exemplo, portanto, numa laje que está apoiada em todo o seu contorno e que tem duas consolas em cada um dos lados. Vejamos que, portanto, para a direção Y aqui representada, podemos dizer que teríamos um modelo apoiado e com um último vão em consola. Portanto, um modelo perfeitamente válido para o cálculo desta laje, nesta direção. A mesma coisa na outra direção, portanto, apoiado e modelo em consola. Agora, o problema é que, portanto, associados a estas opções de cálculo, teríamos, portanto, um alfa PSD na laje interior e um PSD na consola, a totalidade da carga na consola. Naturalmente que cá está, quando eu aplico o método das bandas, estou a considerar a totalidade da carga já na consola, naquela região da consola, e estou a considerar parte da carga segundo Y na laje interior. Quando aplicamos o método das bandas na direção oposta, acontece o mesmo, ou seja, estou a considerar um 1 menos alfa na laje interior e a totalidade da carga na consola, o que faz com que esteja a considerar, quando eu considero, obviamente o modelo é válido de uma ponta à outra, estou a considerar a totalidade da carga na consola e estou a considerar, portanto, o 1 menos alfa no interior, como tinha considerado o alfa na outra direção, estou a considerar a carga toda na laje interior e a carga toda nas consolas.
e vejamos, se analisarmos com cuidado, vemos que aquele quadradozinho ou retângulo daquele canto da laje que só está apoiado num canto, não é? Não foi incluído no nosso modelo de cálculo. E, como tal, temos esta zona por resolver e temos de encontrar uma solução para o dimensionamento dos esforços e a pormenorização desta região. Outra situação similar, apesar de diferente, é se tivéssemos, se não fosse uma consola, mas fosse também uma laje apoiada naqueles, no exterior. Portanto, à semelhança dos modelos das bandas, nós teríamos uma laje com um alfa no painel interior e as lajes de fora seria uma laje armada inevitavelmente numa única direção e, portanto, teríamos modelos deste género alfa PSD e PSD. Mais uma vez temos toda a carga tratada no vão extremo e no interior temos parte da carga numa direção e vamos ter parte da carga na outra direção e, portanto, mais uma vez teríamos toda a carga tratada na laje, à exceção do canto que tem apoio em dois lados e, finalmente, só no canto inferior direito. E, portanto, esta é outra zona por tratar e devemos ter que arranjar uma solução para determinar os esforços e, consequentemente, saber como pormenorizar estas regiões. Então, comecemos pelo canto em consola e vou aqui apresentar três formatos diferentes de determinação da solução. Uma delas é admitir uma banda na direção perpendicular, portanto, à consola, dizer que parte da carga funciona nesta direção e esta consola vai se apoiar noutra consola que estará, obviamente, ou vai continuar pela laje propriamente dita interior, em que, além da sua carga, vai ter que agarrar a reação da laje 1, e, portanto, e longe desta carga, eu terei uma consola, como já dimensionámos pelo método das bandas, o modelo 3. Portanto, em termos do modelo 1, vamos considerá-lo como um alfa P a levar a carga até ao modelo 2. Este modelo introduz uma determinada reação que vamos incluí-la no modelo 2, ou seja, essa reação a dividir pela largura da banda 1 e, consequentemente, o modelo 2 fica mais sobrecarregado, o que significa que nas regiões junto a estes cantos vamos ter obrigatoriamente de ter zonas mais armadas, quer numa direção, quer na outra. E, portanto, finalmente o modelo 3 era o modelo que já tínhamos da laje global de continuidade. Chamo aqui a atenção que é necessário, obviamente, o que eu aqui representei para uma direção é em tudo válido e similar para a direção oposta. Se as dimensões forem iguais nas duas direções, o alfa valerá 0,5 e, portanto, o que se calcula para uma direção fica automaticamente calculado para a outra direção. Se as distâncias, os vãos da consola forem diferentes, depois teremos que calcular com alfas diferentes. Outra possibilidade é arranjar um modelo mais sofisticado, dizendo, bom, na verdade o modelo 1 não pode diretamente considerar-se encastrado logo naquela região porque ela não funciona como apoio, ela também é uma laje que está pendurada no ar, digamos assim. Vamos então buscar um segundo apoio para este modelo e depois longe, sim, é que teremos a região normal. Portanto, o que é que aconteceria para esta solução? Eu também obteria um determinado reforço de carga na reação, teria um alívio de carga na banda 2 linha que posso desprezar, já que aliviar significaria ter menos esforços.
e, portanto, despreza-se este efeito favorável provocado em 2 e, consequentemente, o modelo 2 será um modelo equivalente ao que obtivemos há pouco no modelo anterior e o modelo 3 é o já obtido no modelo corrido. Para a direção, obviamente, perpendicular, seria feito da mesma maneira, portanto, sem nada de diferente. Outra forma, finalmente, de analisar o problema seria dizermos, bom, mas porquê é que nós não pensamos que o problema é como se a laje fosse cortada na diagonal e considerar que a banda 2 terá que suportar toda a carga que tem, digamos aqui, que está aqui representada a cores. Portanto, esta é a carga suportada pelo modelo 2 e é com este modelo que eu trago toda a carga para o apoio. E, portanto, então o modelo 2 alternativo seria uma consola com a sua própria carga, o PSD, mais a carga daquele triângulo de carga que está, no fim de contas, suspenso e fora desta região, naturalmente, teríamos a anterior banda 3 que seria na região normal, portanto de armaduras de consola, e teríamos que proceder de forma similar na direção perpendicular. Portanto, este modelo mostra mais uma vez a necessidade de reforço da armadura nesta largura LB2, segundo as duas direções, por forma a contabilizar corretamente o equilíbrio da carga existente naquele canto solto. Portanto, quanto à pormenorização, aos efeitos dos cálculos dos modelos de cálculo anteriores, o que vamos verificar é que teremos uma armadura de distribuição da armadura principal que virá, digamos assim, de ambas as direções. Vamos colocar a armadura principal de reforço na região do canto, não é? Portanto, e vamos admitir que a armadura, e esta armadura será superior à armadura usual da consola, que eu estou aqui a admitir que seria φ de 6 afastados de 15, reforçada com φ de 6 afastados de 10 junto ao canto, e o que eu aqui fiz numa direção teria que fazer na outra direção. Portanto, na direção perpendicular temos aqui a armadura de reforço junto ao canto, e depois entraria a armadura regular da consola. Quando a situação não é de consola, mas sim de laje apoiada, mas temos também aqui um canto com déficit de condições de apoio, o que vamos fazer a vantagem agora é que podemos dizer que a banda 1 não é uma consola, mas sim está também apoiada neste bordo de extremidade e vai-se apoiar na banda perpendicular. Portanto, a banda 2 será mais uma vez uma região que terá maior quantidade de armadura e o modelo a adotar para a banda 1 será a de distribuição de uma parte da carga alfa nesta direção e um menos alfa na direção oposta. Claro que se os vãos forem iguais, o alfa será 0,5. Se os vãos forem diferentes, poremos mais carga para o menor vão. E, portanto, longe desta região, teremos a carga, o modelo natural de dimensionamento da laje que tínhamos apresentado no início. E, portanto, com a carga atuante PSD. E o que aqui estamos a fazer para uma direção, teremos que fazer para a outra. Portanto, o modelo da direção 1 é um modelo de apoiado com uma carga alfa PSD, não na totalidade, mas sim até ao início da banda 2. Isto conduz a uma reação 1. Esta reação 1 será distribuída sobre o modelo 2 para além da carga PSD que estará a atuar no modelo 2 e no modelo 3 teremos apenas a carga da laje PSD. E o que aqui fizemos, naturalmente, é também efetuado na direção oposta.
Portanto, no corrente módulo, procedeu-se à análise das situações de aberturas em lajes vigadas e das soluções a adotar para o dimensionamento e respectiva pormenorização. Analisaram-se igualmente os preceitos a adotar na presença de cargas concentradas e, finalmente, procedeu-se à análise do problema de lajes em canto e das formas que usualmente são adotadas para as dimensionar.